Olá, muito boa noite. Estamos iniciando o nosso Atualidades Pampa de hoje, desta quinta-feira. Tem muitas notícias de criminalidade, notícias da cidade, notícias do estado, notícias também, obviamente, de política, principalmente. Mas eu me permito hoje citar só um acontecimento, que foi o falecimento de Fábio Koff. Porque Fábio Koff não tinha mais nem cor clubística na sua participação no futebol, mas um homem dedicado e que um homem que deixa uma marca muito forte em todas as pessoas que de alguma forma se envolvem com futebol. Era um gremista, mas que era amigo de todos os outros. Hoje ouvi o Fernando Carvalho dizer que muitas vezes se aconselhou com o Fábio Koff. Hoje, quando presidente do Internacional, ouvir hoje os depoimentos de Baibec, agora no noticiário também nós estamos vendo algumas manifestações. Fábio Koff é um homem que transcende estádio de futebol. Né? Fábio Koff é a cara do futebol brasileiro. Foi presidente do Clube dos 13, matou no peito uma série de coisas. Eu tinha muito medo que ele um dia se fosse e não tivesse deixado registrada a sua história. Mas quando ele começou a ficar pior de saúde, que ele ficou mais de 80 dias no hospital, ele resolveu falar e contar um pouco da sua história de 86 anos. Então, eu acho que todos nós estamos chateados, comovidos, solidários com a família de Fábio Koff, que por mais que a gente soubesse que ele não estava bem de saúde, que um dia isso ia acontecer, uma hora isso ia acontecer, na hora a gente tem um sentimento muito ruim. Né, Ruth? Sem dúvida. Eu quero dividir a minha manifestação em relação ao presidente Fábio Koff em 3 momentos. Primeiro, o cidadão Fábio Koff. Minha solidariedade à família, aos seus filhos, à sua esposa. Eu tive a oportunidade de privar, até participei de chapas junto com o filho do presidente Fábio Koff, o Fabinho. Então, quero desejar a eles, né, minhas condolências, dividir um pouco dessa tristeza com toda a família Koff. A segunda, eu quero analisar o Fábio Koff, que foi o precursor do Clube dos 13. Para que vocês dimensionem, vocês que estão chegando agora ou que não acompanham o futebol muito avidamente, os clubes tinham um tamanho de orçamento e passaram a ter outro orçamento a partir do advento do Clube dos 13. O que fez o Fábio Koff? Ele se fortaleceu em volta dos clubes e então se dirigiu à detentora dos direitos de transmissão e com ela negociou valores que se tornaram estratosféricos, graças exatamente a esta união do Clube dos 13, que tinha a característica, Mari, de chamar Clube dos 13, e teve 16 clubes, depois chegou a ter 20, né? Mas é uma característica que muito se falou. Então, os clubes devem muito, quando se fala hoje o Grêmio com orçamento de 350 milhões, o Flamengo já está com orçamento de 500 milhões, este status, esse tamanho hoje, deveu-se a esse trabalho do presidente Fábio Koff no Clube dos 13. E, por último, não poderia deixar de homenagear o presidente Fábio Koff do Grêmio. Se disse que os clubes passaram a ter outro tamanho de orçamento, eu sou obrigado a dizer que o Grêmio também passou a ter outro tamanho de clube, né, após o seu advento. Ele nos deu, na presidência, 2 Libertadores da América, um Mundial de Clubes, e um Mundial que ele perdeu nos pênaltis jogando quase 50 minutos com um jogador a menos, e aí foi para a decisão, senão ainda poderia ter nos dado o bi. Mas mais do que isso, ele deu a sua vida, ele dedicou toda a sua vida ao Grêmio, mesmo quando não estava nas diretorias, ele sempre era consultado. Eu mesmo, Magda, quando fui candidato em 2010, lhe fiz uma visita, ele participava muito da política do Grêmio. Então, fica esse meu agradecimento como gremista, né, como agradecimento de todos nós a esta figura ímpar que deixa a sua história felizmente escrita, mas se assim ainda não estivesse escrita, a história está em todos nós, porque se misturou com a história do Grêmio. Exatamente. E eu espero que Fábio Koff tenha simultaneamente uma estátua dentro do Grêmio, mesmo que ele não gostasse da arena,
quando junto com o Renato Portaluppi. Chicão. Mas, dona Maida, o Fábio Koff, para mim, na minha avaliação, eu fui o maior dirigente de futebol do Rio Grande do Sul. Porque ele vestiu muito a camiseta do estado do Rio Grande do Sul, trouxe benesses para os clubes, não apenas o Grêmio, que era o seu clube do coração, mas também o próprio Internacional e os times do interior. O futebol gaúcho devia se dividir antes de Fábio Koff e depois de Fábio Koff, que vai ser agora. Eu tinha uma amizade de leve com o Fábio Koff, mais em função de uma cumplicidade com o Fabinho Koff, que o Fabinho tem a mesma doença que eu, a doença de Crohn, que é uma doença autoimune, muito rara. Então eu sempre trocava informações com a mãe dele, quando a gente se encontrava seguidamente no barranco. O casal almoçava sempre no barranco. E o Fábio Koff sempre foi cortês, um cara assim, legal, que independente das cores clubísticas. Então eu acho que o futebol gaúcho e o futebol brasileiro perdeu muito com a perda de Fábio Koff. Eu queria ver Fábio Koff como presidente da CBF para torcer barbaramente para o Brasil. Infelizmente não deu, mas fica o meu abraço para a família. Marni? Olha, eu conheci muito pouco o Fábio Koff, para dizer a verdade, uma vez só que eu cumprimentei, há muitos anos atrás, num programa que eu tive na extinta TV Piratina. Olha quanto tempo faz isso. Eu conheci ele naquela época, acompanhei o trabalho dele, a sua rigidez no controle de finanças do próprio Grêmio, o seu temperamento, às vezes forte, às vezes doce, isso fazia parte do temperamento dele. Ele era muito bem-humorado, era muito bem-humorado. Doce, como eu disse, doce, bem-humorado, mas forte. Ele tinha um corte cirúrgico quando fazia determinados comentários. Ele sabia colocar as coisas, posicionar as coisas. Eu, sinceramente apreciava ele. Como disse, ele era a clube, né? Já estava fora, ele não tinha clube já pela sua postura, pela sua dignidade, pela grande figura que ele foi no futebol. É uma grande perda para aqueles que amam o futebol. E eu sou um amante do futebol, embora ultimamente eu esteja meio desazado. Só para fazer um adendo que o Ruxo pode me corrigir, a figura Fábio Koff é tão carismática, Maida, e tão assim vencedora, que o Fábio Koff enfrentou o Paulo Doni, né, numa eleição onde o Paulo Doni fez a Arena, o maior estádio, acho que do Brasil, em termos de visual, de modernidade, e o Fábio Koff ganhou do cara que fez a Arena. Isso mostra que o Fábio Koff era um craque mesmo. Não, e tu sabe esse livro que eu me referi, teve um outro livro também dele, ele teve uma sessão de autógrafos, uma homenagem, eu acho, de alguma coisa, me ajuda, Ruxo, que ele recebeu, que ele fez lá no Estádio Olímpico, né? Sim. No Olímpico mesmo, já sem nada, porque ele se recusava. Na verdade, o presidente Fábio Koff, ele sempre se mostrou acima dessas questões. Tu estás correto. Tanto é que alguns gremistas, até mais afoitos, chegaram a ficar bravos com o presidente Fábio Koff na época, porque ele, pela sua experiência, e ele estava tão acima disso, que o próprio Fernando Carvalho confessa que se aconselhou a presidência dele, e ele levou ao título mundial. Então ele usou expertise. Eles estiveram juntos no Clube dos 13, um na presidência e outro na vice-presidência do Clube dos 13. E o Fábio Koff, como eu disse, sempre acima disso, né? Nunca colocou essas questões menores de Grêmio e Inter, né? Que nos são permitidos. Então realmente vai um cidadão é a pessoa que nós estamos vai um cidadão do mundo, né? Mas deixa os seus ensinamentos. Quem quiser ser um dirigente, quiser ser sério, quiser ser probo, né? Quiser se dedicar a um clube, tem exemplo para seguir. Acho que não precisa nem ser dirigente de clube, né? O próprio cidadão, hoje, que está tão raivoso, né? Ou é Grêmio, ou é Inter, e daí, se não for do time dele, ele já se manifesta de uma forma raivosa. Então, se ele tinha todo esse molejo, essa forma de tratar e entender que muito mais do que o futebol, as relações são mais importantes, pelo que eu estou escutando vocês, porque eu não conhecia Fábio Koff, eu tinha uma simpatia, porque como disse o Chicão, ele era uma pessoa realmente que transmitia coisas muito boas. Então eu já tinha uma simpatia, sou gremista, gostava do dirigente e tal, mas não conheci Fábio Koff pessoalmente. Mas acho que esse legado é o mais importante de todos, realmente,
essa distinção de que uma coisa é ser torcedor do Grêmio ou ser torcedor e outra coisa é ser dirigente e outra coisa é ser ser humano, né? Então, assim, a questão era muito. Cara, eu queria reforçar o que tu disse. Nada às vezes foi um homem tão transparente que não pode dizer que nada, nunca teve envolvido em nada que manchasse o seu nome. Exatamente. Eu quero só lembrar a última coisa, porque ela é muito importante. Alguns não entendem a liturgia do cargo. E o Cacalo, hoje, dando entrevistas, ele contou uma passagem de Fábio Koff extraordinária. Porque, lógico, o Fábio Koff era um homem do esporte. Ele chegou porque ele amava o futebol, ele amava o Grêmio, ele amava a sua história, né? E ele contava, o Cacalo contando que ele tinha a liturgia do cargo. Ele sabia que um presidente do Grêmio sempre tem que manter o seu nível. E às vezes, quando ele queria rebater alguma coisa, ele chamava o Cacalo e provocava. Cacalo, vai lá e diz isso. vai lá e diz isso. Vai lá e diz aquilo. O Cacalo louco do porque ele sabe, porque ele sabia entender o cargo que ele tinha. Poucos às vezes sabem, às vezes as pessoas estão num posto até muito mais alto, né, em determinadas situações e não se dão conta do que são, do que representam e às vezes fazem umas baixarias que não tem explicação. Sem dúvida alguma. Não sei se tu tem mais alguma coisa. Não, era isso mesmo. Então vamos lá, Mário, vamos mudar o assunto. Vamos mudar o assunto e é um assunto também de morte, por infelizmente. Favor. Sobre o cientista de 104 anos, né? Que teve o suicídio assistido hoje na Suíça. Né? Esse homem que chegou aos 104 anos, um australiano chamado David Goodall. Esse senhor chegou aos 104 anos, começou a sentir o peso da idade, mas também com 104 anos. 104, né, e na Austrália existe um estado, acho que Perth, na Austrália, que é permitido o suicídio, mas de uma outra forma. Na Suíça, a pessoa, desde que assine todos os documentos, e mostre e prove através de laudos de psiquiatras que está no uso perfeito do seu juízo, pode solicitar a aplicação desta injeção. Ele era um cientista, uma coisa cientista, né? Ele era um cientista, ele era um homem... Ele estava bem de saúde. Sim, com 104 anos. Perfeito. Nós trouxemos a notícia há umas 3 semanas aqui da intenção dele, quando ele estava se deslocando para a Austrália, te lembra, Mário? E o Mário nos traz agora o epílogo de uma notícia. E o que acontece? Aí ele foi lá, assinou todos os documentos, chegou num dia, no outro, disse, eu quero partir, eu não estou enxergando direito, eu estou cheio de problemas. Não, mas mais problemas emocionais. As funções cognitivas já não respondem da mesma forma também. Com essa idade chegou de cadeira de rodas. Ele só pediu uma gentileza, que colocassem, na hora da injeção, a 9ª Sinfonia de Beethoven. A 9ª de Beethoven, que é uma das coisas mais lindas que foram feitas por esse gênio alemão da música, Ludwig van Beethoven, que escreveu a 9ª já praticamente sem ouvir absolutamente nada, porque ele era... Que coisa fantástica. Ele não ouvia, né? Tanto é que descobriram isso, os seus músicos descobriram porque tocaram uma outra música, ele estava regendo outra música. Aí ele olhou, todo mundo parou. Maestro, nós estamos tocando outra música, não essa música que o senhor está regendo. Aí ele baixou a cabeça e foi embora, segundo conta a história. Então ele pede para tocar essa música, a 9ª Sinfonia, toma a injeção, o médico lá, os médicos dão a injeção e ele placidamente parte para outra vida. E ele não acreditava em outra vida, que eu estou dizendo agora, ele não acreditava absolutamente nada. Ele era absolutamente cético. Muito bem. Boa noite, Magda. Esse é o momento que a minha paixão pelo Inter fica de lado, porque nos deixa uma grande figura do futebol brasileiro. Meus pêsames à família e a toda a torcida gremista pelo falecimento do seu grande ex-presidente Fábio Koff. Que Deus, na sua sabedoria e clemência, receba o Dr. Koff no reino do céu. Dilon Camilo, de Canoas. É verdade. E a decisão do STF da restrição do foro privilegiado, ela continua, né, surtindo efeitos. Dessa vez foi o ministro Celso de Mello que encaminhou mais 6 processos para a primeira instância. Desde que foi decidido, por maioria, pelo STF, já se foram 50 processos, né, da Corte Maior. Vamos comemorar, cara. Vamos comemorar. Para a primeira instância. É de se comemorar essa notícia. Eu fico feliz, eu vibro como um gol do Grêmio. Então vamos lá, faça o seu comentário. Como um do Grêmio, porque é tão importante, porque a gente dá a notícia aqui, cara, mas é bonito não dar a notícia e ver a história passar a acontecer. Então a gente tem feito quase que diariamente, trazendo essa estatística aqui para a bancada, né? Porque isso é ver
a história acontecer. E a discussão não para, cara. Agora no STJ se iniciou essa discussão, o ministro Mauro Campbell, que é ministro do STJ, não do STF. Ele quer ele quer reunir os 15 ministros mais antigos do STJ para decidir a extensão do foro privilegiado dentro do STJ, dentro dos processos que lá estão. Ele não adianta, ele acredita, ele não tem convicção ainda, ele acredita que vai vigorar a simetria da pena, funcionava para o STF, passar a funcionar nos processos que estão do STJ. Mas ele não quer decidir sozinho. Então ele vai chamar essas 15 cabeças pensantes do tribunal e fazer um apanhado de todos e tirar uma conclusão uníssona sobre isso. Agora, se o STJ decidir, fizer essa reunião e entrar num consenso e depois o STF julgar as súmulas vinculantes propostas pelo ministro Dias Toffoli, o que vale é a decisão do STF. É o que vale. É que o STJ não pode ficar impassível esperando, porque essa súmula vinculante, nós sabemos a dificuldade que é criar uma súmula vinculante, porque, na verdade, uma súmula vinculante, a palavra já diz, submete todo mundo. Então, existem vários opositores dentro do próprio judiciário, né, o juizado de primeira instância, ele tem muita restrição a isso, porque limita seu poder de decisão, né? Então, a súmula vinculante ela tem que ser muito trabalhada, inclusive politicamente, dentro do próprio poder judiciário. Então, o STJ não pode ficar à mercê disso, até porque ele também tem processos lá. E esse ministro, ele fez isso exatamente porque ele está com um processo e não sabe como decidir. Então, ele, inclusive, vai pedir um parecer da Procuradoria-Geral da União para que se manifeste também, ele vai pedir um parecer para que seja uma decisão conjunta dentro do Superior Tribunal de Justiça. Muito bem. Chicão, tu ia falar alguma coisa? Eu te cortei, eu acho. Não, hoje é um dia também que foi feliz para mim num outro aspecto. O meu time do coração, desde pequeno, quando eu jogava botão, o Boca Juniors foi bicampeão argentino. E é um dos times mais simpáticos do mundo. O Russo conhece futebol, sabe que é o Boca Juniors. E tem na próxima semana um grande dilema na Libertadores da América. Se o Palmeiras alivia o pé, o Boca fica eliminado. Ou aliviar o pé é perder para o Júnior de Barranquilla. Mas aí o Palmeiras perde a prioridade de ser o número 1 da fase de grupo, que leva as finais todas para a Alianza Arena. A Aliança, que é o estádio do Palmeiras. De contrapartida, se ele ganha, ele vai para a primeira, mas pode se encontrar com o Boca Juniors nas oitavas. E o Boca Juniors no mata-mata, a partir dali não existe, é o melhor time do mundo ali, né? Eu tive como dirigente a infelicidade de enfrentar o Boca na final da Libertadores de 2007 e ver o que é a pressão lá. Aquela o que os árbitros, lá e aqui. O que os árbitros sentem, porque a arbitragem lá foi extremamente tendenciosa, expulsou o Sandro Goiano no primeiro tempo ainda, né? O primeiro gol, muito grande. Primeiro gol, e eu estive lá, realmente. Quem já esteve a oportunidade de ter naquele estádio, ele é vertical. Eu conheci, mas não no jogo. Ele é vertical, a torcida fica muito em cima, faz uma pressão, porque é um clube copeiro. É um clube copeiro, realmente. Então, realmente é muito difícil. Quer dizer, tu puder escapar do Boca, escapa, porque ele já teve uma experiência similar. Ele já foi o último a se classificar no segundo pote e depois ser campeão. Foi campeão. Quando chega o mata-mata, é com ele. Agora, ele é bandido também, porque em 92 ele jogou com o Oriente Petroleiro, que é um time muito ruim na Bolívia, que se ele ganhasse, o River Plate estaria classificado. E ele empatou com esse time e tirou o River, da Libertadores. Né? Mário Barcelos, nós recebemos, eu recebi, tu recebesse também? Recebi. Eu achei muito engraçado, João Firme é muito querido. Diz assim, a minha amiga Clóvis Duarte de Saias, Magda Beatriz, com admiração e respeito pela vida. João Firme é o General Secretary da ALAP, que é a Associação Latino-Americana de Propaganda. Ele manda um livro para nós aqui que fala sobre uma série de coisas relacionadas a isso e faz uma comunicação e junta um convite, Mário Barcelos. Para mim, para ti, eu sei que ele disse que convidou também a Vera Armando. Assim, Festival de Gramado em Paris. Dia 21 de setembro de 2018, na Embaixada do Brasil. E aqui também
vamos ter o que é o famoso e já tradicional Festival de Publicidade de Gramado. De Gramado. Ele fez uma dedicatória para mim que é imerecida. Deixa eu ver, mano. Amigo Marne, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ao colega que muito aprendi, conhecimento, o meu respeito e admiração. João Firme de Oliveira. Então eu vou te dizer o que ele escreveu aqui, tá? É bom. O Marne é meu amigo pessoal. Admiro pelos seus conhecimentos desde quando ele dirigia a Caiçara. Sua bancada no programa é composta de talentos inteligentes nas comunicações. Por isso, estou enviando convite para o júri do 2º prêmio de qualidade e tal. Aí ele nos orienta aqui se a gente aceitar ou não este convite. Mas ele gosta muito de ti, tem uma profunda admiração pelo teu trabalho e pela pessoa que tu és. Nosso trabalho, né? Eu estou preocupado, dona Magda, agora com a disparada do dólar, né? Olha... E a gasolina também. A gasolina aumentou horrores hoje. E no Rio de Janeiro ninguém avisou, né, que ia aumentar tanto. R$5,08 no Rio de Janeiro. Quanto? R$5,08 no Rio de Janeiro. O dólar ou a gasolina? A gasolina. O pessoal da fronteira ali em Ribeira, eu tenho um amigo que mora em Livramento, diz que o pessoal está desesperado hoje ali na fronteira, porque não vão vender mais nada, Não vão vender mais nada. O dólar praticamente a R$4, a coisa já estava profundamente difícil e essa disparada em função do mercado americano, né? Aquela velha história. Quem é que vai aplicar no Brasil se pode aplicar no mercado americano com a estabilidade política, a estabilidade financeira e o dólar é americano nos títulos do Tesouro americano. Então, em função disso, há esta disparada do dólar. Mas o principal de tudo é a nossa instabilidade política, né? Porque não é possível que um país do tamanho do Brasil, com a riqueza que tem o Brasil, com reservas de 380 bilhões de dólares, há 5 meses das eleições não tem um candidato à eleição. Não tem absolutamente nada. Nós não temos nada. A coisa está... a nossa ideia democrática ou de democracia está solapada. Não tem nada. Né? E a gente fica com essa história da chamada logorreia. Logorreia? O que é logorreia? Não é coisa boa. Não é falar asneira. Porque ele só chama-se logorreia, falar asneira. As pessoas só falam asneira, só falam bobagens, né? E não se vê um pronunciamento político com qualidade, com sustentação, com o programa. Olha, nós vamos fazer isso, nós temos essas bases, isso. Não tem, dona Carla, absolutamente nada, não se sabe nada. Parece que o MDB não vai ter candidatura própria para a presidência da República, que o presidente Michel Temer realmente está desistindo. Quem deu essa declaração foi o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Então, eles já trabalham com a hipótese de realmente não ter um cabeça de chapa para a presidência da República e, como sempre fazem, fazer algum conchavo, né? Com aquele que eles acham que vai ganhar. Agora só me falta fazer conchavo com Lula. O que vocês acham disso? Não. Bom, que é o primeiro das pesquisas. Eu não duvido de nada. Eu não duvido de nada. Ué, era da Dilma, né? Tu sabes que eu respeito muito a inteligência alheia, né? E realmente há que se reconhecer, o PMDB, agora MDB, manda nesse país há quase 30 anos. É uma coisa fantástica, desde vergonhosa. Quando faleceu o Tancredo Neves, nós naquela expectativa. Em 85. Quando nós naquela expectativa acompanhamos dia a dia, era 24 horas, todas as televisões e rádios dentro daquele hospital, acompanhando minuto a minuto, esperando pela recuperação. Não tivemos a felicidade da recuperação do Tancredo Neves e fomos presenteados, então, com José Sarney. A partir dali, nós nunca mais conseguimos aprumar mais. É verdade. Olha aqui, nós temos uma oportunidade de ver o que pensa, né, e quais são os projetos de Flávio Rocha, que é o presidente das Lojas Riachuelo e que vai ser palestrante no Tá na Mesa, num dia especial, no dia 28 de maio, 28 de 5, ele estará no Tá na Mesa, que é a reunião almoço de toda semana na Federação, onde ele vai falar sobre as suas pretensões, sobre as suas intenções e o que ele espera, porque ele se alça como candidato, né? Como candidato, ele quer ser candidato trabalhando para isso. Mas não tem tempo para fazer nome para as pessoas conhecerem. Quem é que conhece Flávio Rocha? Não ainda. Ele pode até ter alguma bomba, alguma coisa excepcional. Não, mas acho difícil. Quem são os candidatos conhecidos? O Ciro Gomes, o Bolsonaro, o
Lula, se for candidato, e quem mais? O Alckmin. Marina Silva. Marina Silva, Alckmin. Aliás, eu não sei se ainda persiste a informação, mas o Cristóvão Buarque, que foi ministro e um homem completamente ligado com a educação, disse que ele que ia formular um plano de governo para o Alckmin. A estratégia do Partido dos Trabalhadores... Não sei se ainda vale isso. A estratégia do Partido dos Trabalhadores, hoje, pelo menos hoje, circulava nas hostes políticas, seria de que, diante do insucesso, já está 4-0 o julgamento, e se sair o quinto voto, podem nos mandar até não tinha saído até começar o programa, mas ele tem até as 23h59, o Celso de Mello, para mandar o último voto no julgamento virtual que está acontecendo do pedido de liberação do presidente. Então, se sair o voto, podem mandar para nós que a gente noticia aqui. Mas exatamente esta condição está dando grande desânimo dentro das hostes petistas e a estratégia estaria sendo, Mário, criar não um candidato à presidência, mas um candidato a vice. Do Ciro. Não um vice do próprio Lula. Ainda não desistiram, porque como tem recurso, depois nós vamos contar que tem... Ele já falou, ele já mandou um recado para a Glaze, se para de invenção, porque o candidato vai ser eu. Para entender qual é o raciocínio que circula hoje. Que o Lula, se criar uma figura de vice para o Lula, não falar só na candidatura a Lula, mas a candidatura também de um vice, para quem não conseguindo a liberação do Lula para a candidatura, então ficasse mais fácil essa transferência de votos. Mas, embora a ideia, não surge o nome nem para o vice não, tem o Celso Amorim. Estão falando muito no Celso Amorim, o ex-ministro. Não saiu o nome definitivo, nome de consenso, né? Nome de consenso. Vocês falavam sobre o dólar, agora o Marlin falou, e tu tens falado quase que diariamente aqui, e eu lembrei que o Vitorino fala sobre até quanto iria o dólar, eu acho que desde o ano passado. É ou não é? Em torno de 4 reais. Ele insiste e está chegando aí. O dólar superou todas as previsões dos meses dos especialistas e o dólar já passou de 3,60. Quando eu cheguei nessa bancada era 13,45. Daqui a pouco você já está 13,60. E o dólar privado... Tá 35, 40 dias. Já fez um mês. Já fiz um mês. Ficou bem quietinho com medo que a gente fizesse alguma coisa. Mas desculpa, eu fiz a brincadeira e interrompi o Está em do Vitorino. Probatório. Vai que o Vitorino volte e me dispense. Aí eu vou ficar... Não, mas agora ele não tem mais esse poder. Não tem? Perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Tá bom. Olha aqui, fala, Carla. Sobre o Vitorino aqui no WhatsApp, boa noite a todos. O Gustavo, quando voltar, vai chegar barbudo e com uma camisa floral, diz o Tomás. Não vai sentar aqui, vai ter que passar no barbeiro. Já o nosso outro telespectador diz o seguinte: boa noite, escuto alguns comentários e me sinto... Telespectadora, perdão. Me sinto excluída dos conteúdos que os senhores e senhoras trazem ao programa. Como podem dizer que nenhum partido tem propostas? Acredito que vocês não leram sobre que vocês só leem sobre PT e PMDB. MDB agora, né? Pois são os mais conhecidos. Já leram algo sobre o Novo? Muitas pessoas nos perguntam exatamente sobre isso, para a gente falar mais do Novo, nos pedem para falar. Um partido que tem estatuto e todos devem segui-lo, ficaria muito feliz em escutar algo sobre o mesmo e principalmente falar que existe mais um pré-candidato à presidência do partido, que é o João Amoedo, que por sua competência, obviamente, deveria ganhar de qualquer outro. Obrigada pela atenção. Mas nossa, o Partido Novo podia nos mandar material. Seria bem legal se eles nos mandassem do que a gente ficar pesquisando coisas que talvez não sejam, enfim. Tem que haver interesse também. Tem que haver interesse deles também, né? Porque assim, como eles não estão nas notícias e coisas, tu acaba não podendo falar muito. Né? E quem teve aqui, que foi o Gustavo Franco, que fez uma palestra, depois foi na Federação, fez uma palestra também, e que é o presidente do Instituto, né? Do Instituto Novo, mas a gente não pode ficar adivinhando o que eles pretendem. Eles têm um site, eu já entrei no site do Partido Novo, tem o estatuto, tem tudo mais. Esse João Amoedo realmente é uma pessoa bem inteligente, também tem o Marcelo, né? Que também é um outro nome bem... Mas realmente não são pessoas muito conhecidas. E aí não estão dentro da notícia, mas eu concordo que realmente se a gente quer
nomes novos para a política, é bom que também a gente traga essa possibilidade e comece a falar no nome de João Amoedo. E olha que legal, o Gerson Neto de Bagé. O Brasil que eu quero é aquele em que o presidente da República imagine que está dirigindo o país com a mesma competência e dedicação como se fora seu clube do coração, a exemplo do Dr. Koff. Gerson Neto, Bagé. Muito Observação, bem, sou colorado. Ah, pois é, legal. Dona Isso é Magda, muito legal. Pois não, seu hoje eu Magda. conheci um advogado, o doutor Humberto Rodrigues, Sim. que assiste todos os dias o programa Que e me bom. pediu que ele mandasse um recado todo especial Pois não. pela admiração que ele tem pela senhora, Não, né? doutor Pela Humberto, Magda muito Beatriz. obrigada. Ele disse que você teve uma postura num caso recente acontecido. Não vamos nos reportar porque não nos interessa. Não é para não dar manchetes para ninguém. Assunto, né? Para ninguém. Mas ele me contou a história, etc. E disse, olha, diga para a dona Magda, que é minha amiga pessoal, etc., pela minha admiração, pela sua postura, pela seu comportamento e por ela ter, en passant, deixado passar essas coisas. Então, estou transmitindo. Obrigado, doutor Rodrigues, Foi pelo difícil, abraço. Mas difícil, eu foi quero difícil, transmitir eu porque a gente às padeci. vezes fica elogiando os outros e esquece de elogiar os nossos. Hoje eu disse para a Magda pessoalmente que eu estou aqui nessa bancada, lembramos hoje 30, 40 dias, e não há lugar que eu vá que eu não receba um elogio para a Magda. Eu quero de público, tá? A gente tem que dizer isso, porque às vezes a gente fica tendo pudores com os nossos, né? E fica dando que a elogios gente para os outros, não que não acha, mereçam. né? Mas eu acho que isso é uma história de vida. A Magda tem tantos anos de televisão, tantos programas. 40 anos de tantas televisão, vezes, não tem como negar. E está aqui comandando Não tem como negar porque a pessoa está na televisão. Mas tem que ter orgulho 40 disso. anos, que isso é eu vou questão de fazer? negar, isso é questão de ter orgulho. né? Eu tenho orgulho, graças a Deus, graças a Deus. Magda, agradeço ao Marne por ele ter errado o resultado da votação online dos ministros que acabaram votando contra a libertação de Lula. Já saiu o quê? Ele não errou ainda. Peraí, que ele continue errando assim, kkk. Brincadeira. Não, mas eu tô... A propósito, existe Tomara. alguma coisa a mais para tentar soltar esse cara? Tem. Pergunta o Nelson Paixão. Vamos lá. Vem pra mim! Vem pra mim! Vem pra mim, joga pra mim, chuta Vem pra cá. mim aqui. Primeiro, em defesa do meu amigo Marne. O que o Marne trouxe como notícia é que existe, após o julgamento dos 5, a possibilidade de apenas um de ofício conceder um habeas corpus. E isso nós só saberemos depois dos 5 votos, depois que forem os votos ao relator, que está recebendo esses 4 votos da sua segunda turma. E aí qualquer um pode pedir, então, e fazer esse habeas corpus de ofício. Então o julgamento só terminará mesmo, não é porque está 4-0, é depois do 5º voto, ainda esses 5 ministros poderem dar esse habeas corpus. Mas entrou outro recurso. Mas não vai acabar nunca não vai. Esse recurso... que é uma... isso que é uma não tem loucura fim nessa o negócio, justiça. não tem fim. Sabe? Não se Deixa eu convence. explicar se eles brigam comigo, Magda, achando que o recurso é meu. Não, eu só vamos. trago a notícia, eu só trago. Existe, a gente explicou, o STF é sobre Constituição, o STJ é sobre leis infraconstitucionais, é de Código Civil, é outra legislação, são matérias diferentes. Então, a defesa do Lula, em março, entrou com um recurso ali, baseado em lei infraconstitucional, contra a prisão do Lula. E este recurso agora, então, foi julgado e houve recurso sobre isso. Então, está chegando agora no STF um recurso pedindo habeas corpus de soltura do Lula. Se o Fachin, que é o relator, não conceder, como deverá não conceder, porque não vem concedendo nenhum dos pedidos, então ele entra com agravo regimental e será novamente julgado por essa mesma turma, esses 5 ministros. Consegui ser didático, Magda? Eu sei que é confuso, mas consegui. E eu te confesso que eu tenho que te ouvir, tenho que prestar atenção aqui. É difícil, então tá. Mas o nosso telespectador que não tem que ficar... que não tem que ficar olhando aqui, você já entendeu? entendeu. Olha aqui, ó, Marne, eu não sei, eu acho que tem algum ruído na comunicação dessa observação que o seu Sérgio Severo faz. O senhor Marne, como é que ele diz? Eu até entendo que uma pessoa como o senhor Marne carregue alguns ressentimentos, mas dizer que criar escolas quebra um país é não acreditar nos jovens. Eu nunca disse isso. Eu achei que tem uma pessoa que nunca disse isso na vida. Eu até pensei que tivesse passado alguma coisa. Tá falando logorreia. Seu Sérgio Severo, tem alguém que, quando fala em país, fala só em educação?
Seu Sérgio, tem algum ruído aí, tem algum ruído na comunicação. Por isso Pelo amor de Deus. Eu disse para vocês, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu nunca ouvi o Marne dizer isso. Não. Seria difícil o Marne dizer, eu não ouvi, né? Mas se eu tivesse surdo. O Álvaro Dias esteve em Novo Hamburgo e Gramado nos últimos dias, mas infelizmente há um bloqueio aí na Pampa em relação ao candidato. É uma pena, pois é um candidato muito preparado. Obrigado, Antônio de Passo Fundo. Agora começaram as pessoas, não tem bloqueio nenhum com relação a nenhum candidato. Imagina! Carla, como a sociedade brasileira vai acompanhar ou saber a decisão judicial desses políticos corruptos nas mãos de vários juízes? Isso preocupa. Marne, você está lindo de azul, essa cor lhe favoreceu. Beijos, Anne. Anne, eu gostaria de estar vermelho, mas... não sei se o Marne vai agradecer o elogio, não. Então, ele não sabe agradecer. Vou comentar só a notícia. Não, pelo contrário, fica mais fácil não ficar escondido lá no STF, onde é difícil a cobertura. Aqui não. Veja que uma figura política importante aqui, ele comete uma infração, repercute bastante. Um gaúcho que dá uma aprontadinha aqui vira manchete nos periódicos locais. Então, este que ficava escondido lá no STF, distante, passava 5 anos, 6 anos, 7 anos, não, em 6 meses, 8 meses, ele está virando notícia e nós podemos acompanhar. Então, acho que é um avanço, sim, a gente poder trazer para primeiro grau. Boa noite, sou fã de vocês, é bom já ir se acostumando, diz o Danilo Baldi de Bento Gonçalves. E complementa dizendo, parem de falar em Lula como candidato, presidiário não pode ser presidente. Não, mas até eu falei porque ele disse, ele está se auto-intitulando e mandando recado para a Gleisi Hoffmann que ela pare de fazer algumas elucubrações e coisas assim, porque claro que ele faz isso justamente para que possamos... falar nele, né? Obviamente. A Denise de Bagé manda um e-mail muito simpático, achando brilhante a tua deferência que tu fizesse a mim. Concordo plenamente que as pessoas devem ser elogiadas, pois flores devem ser oferecidas em vida. Demonstrações de apreço e gratidão também. Saudações a todos, Denise de Bagé. Magda e Chicão. Boa noite. Assisto o programa Atualidades, não perco um programa. Passei a ser fã do Chicão, pois vi que ele é Bolsonaro. E adoro ouvir a Magda. Gostaria muito de conhecer o Chicão e a Magda pessoalmente. Josué Galvão, de Porto Alegre. Quem sabe uma hora dessa a gente faz aquelas feijoadas que a gente faz, né? Quantos telespectadores às vezes nos conhecem nas feijoadas? Eu sempre vou na feijoada do chalé da Praça 15, porque é muito legal estar em contato com o centro. O centro, para mim, é sempre o downtown. Falando em centro, eu estive no centro hoje, a Rua da Praia é limpinha. Eu te mostrei aqui. Pois eu não prestei atenção. Da casa não presta atenção. Da casa, mostrei as fotos do centro, que a secretaria toda limpou. Isso, estava bonito hoje, as pessoas circulando por ali, sem nenhum problema de atravessar a rua e tal. Aí encontrei um cidadão, lá, que é impressionante, as pessoas assistem o programa, aí ele veio perguntar para mim, me fale sobre as guerras púnicas. É duro, né, cara? Aí eles te testam, Mário? Me testam. Eles te testam. Mas isso é todo dia, né? E aí você quer falar de quê? De Cartago, Roma, quer falar de Aníbal, quer que eu explique o que significa púnica, que significa vermelho, cor púrpura, também chamados mentirosos. Mas quem conhece melhor do que eu essa história é o nosso professor de história, o Chicão Tofani, que ontem nós conversamos a respeito dessas guerras púnicas. Aí eles vão dizer, mas o que interessa? O que interessa é conhecimento. Guerras Púnicas 300 a.C., Roma, na sua expansão, encontrou um adversário, Cartago, onde fica a cidade de Tunis, hoje na Tunísia. Todos disputavam o comércio mediterrâneo. Cartago tinha um exército fortíssimo, comandado por Aníbal. Aníbal, inclusive, tentou invadir a Itália com elefantes. Em vez de ir pelo Mediterrâneo, ele foi pelo continente e cruzou os Alpes. Uma coisa louquíssima. Mas bateu o exército italiano em Cana, que seria hoje a Toscana, mas cometeu um erro crasso, não invadiu Roma. Ficou pela Itália durante 6 meses e depois os romanos se reagruparam e foram para o contra-ataque. Aníbal voltou para Cartago e Roma contra-atacou, isso em drops. Roma invadiu Cartago, mas a parte mais legal de tudo aconteceu 2 episódios.
O general romano Públio Cornélio Cipião era tão cruel que ele mandou um aviso para Aníbal: te suicida, senão você vai ter a pior morte que tem. O que Aníbal fez? Se matou. Cartago, os romanos entraram, incendiaram, e os romanos fizeram uma coisa interessante que até hoje quem visita Tunis comprova, a parte velha de Tunis. Eles colocaram sal na grama para nunca mais nascer grama em Cartago. Então veio a famosa frase aquela, delenda Cartago. E Roma ficou mais forte ainda, e Roma começou a dominar mais o mundo mediterrâneo. Isso seria, assim, uma sinopse das guerras púnicas. Ô Chicão, já que tu estás com a palavra e trazendo para o mundo de agora, até então a gente falava que aconteceria uma terceira guerra mundial diante de tudo que o Donald Trump estava fazendo e tal, e tensão na Coreia do Norte, ele cada vez com mais sanções com relação às armas nucleares e tudo mais. Mas o que a gente viu, está vendo, está presenciando é exatamente o contrário, ou não, com essa reunião que foi marcada para o dia 12 de junho entre o líder norte-coreano e o presidente Donald Trump. Porque o líder norte-coreano já se acertou com o sul-coreano e agora com Donald Trump. O que na minha opinião, diferente do Marne, a terceira guerra mundial não vai acontecer. O que vai acontecer vai ser o Apophis, que vai chegar em 2023, um mega meteoro. Ele vai se chocar contra a Terra. Que ano? É inevitável, igual 2023. Igual o meteoro que se chocou na Terra e matou todos os dinossauros. E aí um novo ciclo vai acontecer. Você não fez 15 aí. Quanto a terceira guerra mundial, na minha avaliação, cara, não acontece por quê? Porque hoje a China é o país que mais tem interesse em dinheiro, no capitalismo. A Bolsa de Xangai é número 1 do mundo. A Rússia, ela é um peso pequeno em relação aos Estados Unidos. Ela grita, mas não tem essa expansão. O caso da Coreia foi simples. Os americanos lançaram os foguetes Tomahawk no mar do norte da Coreia. O Li Junjing, o Ming Ling, em outras palavras, foi lá na China, bateu em Pequim, e aí, abraça. Os caras disseram, não vou abraçar, os americanos devem dinheiro para nós, então tu faz as pazes com o Sul, consequentemente faz as pazes com os americanos. É isso que vai acontecer, a unificação da Coreia. Minha única dúvida é que se a unificação das duas Coreias, cara, vai ser igual a unificação da Alemanha. A unificação da Alemanha, a ocidental, engoliu a oriental. Será que a Coreia do Sul vai engolir a Coreia do Norte, que é extremamente comunista? Porque a Coreia do Sul hoje tem um PIB maior que o brasileiro. É um tigre asiático, mas uma potência, a Coreia do Sul, ser uma das cidades mais ricas do mundo. É verdade. E o nível intelectual, justamente, é o mais alto. Altíssimo. Tu vê os carros coreanos, Kia, Hyundai já... Sobre o meteoro que matou os dinossauros, ele caiu na província de Yucatán, no México. No México. Naquela região ali. Isso há 65 milhões de anos, hoje, o país chamado México. Né? Então, é muito bom saber essas coisas. Agora, não existe, a NASA diz que não existe esse asteroide. A NASA está monitorando porque para não dar um pânico, mas o asteroide, ele não é que ele vai se chocar com a Terra, ele vai se passar tão próximo da Terra que ele vai ser sugado pela atmosfera e aí ele vai bater. Ele equivale a 4 campos de futebol. A uma velocidade de 20 mil quilômetros por hora, arrebenta tudo. Cria tsunami em todo o planeta, desvia o eixo do mundo, aí é o caos. Tem um filme disso chamado 2012, que Wolfgang Petersen, um diretor que trata bem isso aí. Tu viu esse filme? A propósito do que a Carla comentou, do telespectadora que falou que a gente só fala de determinado, eu estava vendo aqui, todos os e-mails que eu recebo fala sempre do mesmo candidato. Então, assim, a gente acaba falando porque os telespectadores todos falam do mesmo candidato, que é o Bolsonaro. A gente não recebe outros. Por isso que a gente está dizendo, mande notícias, faça o que ela fez agora. Fez se queixando de nós, mas a gente, às vezes, não tem tudo isso. Vocês viram a notícia que o Piccoli, quem é o Piccoli? Piccoli é o cachorrinho, irmão do cachorro da Marcela Temer. O cachorrinho que tomou banho no lago da É o irmão do... É o irmão do outro, era outro nome. Mas quem caiu foi o Piccoli. Não, o Piccoli. O Piccoli caiu no lago, é o cachorro da Marcela, exatamente. O outro cachorro é o cachorro do ministro Moreira Franco. Isso aqui que ele tá fazendo? Eu já sei. Terapia, para não morder os outros, Mário Barcelos. Não, gente, não. É bonito. E isso é notícia da política do Estadão. Isso é uma vergonha, né? Uma vergonha. Mas assim,
é a palhaçada, né? É palhaçada, nós estamos vivendo uma palhaçada. É a então, instituição da palhaçada. Eu quero fazer uma pergunta desde o início do programa para vocês. Quem é que sabe falar sobre a apuração da CVM, que está fazendo um alerta sobre a venda das ações do Banrisul, dizendo que vai fazer uma revisão, vai fazer uma checagem de tudo, porque parece que teve alguma atuação diferente na venda de ações do Banrisul? Eu não consigo te dar detalhes, na verdade. Sim, mas tu sabe o que é. Não, o que sabe é que se vendeu ações que não tiravam o controle acionário do banco. Essa é a questão, porque se tentou privatizar, sempre vem todos os anos a questão de privatização dos bancos, né? Sim. E não se permite isso. E aí, então, se fez uma venda de ações, que não comprometia o domínio do banco. E agora está todo esse movimento de revisão desse processo. E não é só isso também, porque isso aí foi uma reclamação, uma denúncia de um acionista do banco, que disse que, sabe a informação privilegiada, aquela coisa toda, mas é muito... Na execução da venda. Na execução da venda. É uma pena, né? Porque isso tudo, se isso acontece... É uma vergonha. Seguindo municipalizando o nosso debate, então, hoje, a questão do IPTU, né, é um assunto que vem assolando os porto-alegrenses, porque o ano passado o prefeito Marqueselli tentou aprovar um projeto e foi derrotado por 25 votos a 10, e agora, novamente, ele apresentou em abril um projeto que tem que ser votado em até 45 dias. O que ele propõe? Uma isenção dos imóveis até 60 mil e um rescalonamento por elevação dos valores conforme sobe. E aí uma reavaliação da planta. Aí começa o problema. A reavaliação da planta, né? No projeto ele é vendido como se haveria um aumento médio de apenas 14%. O prefeito se defende dizendo que ele tem um rombo de 708 milhões que ele precisa cobrir e trabalha com essa ideia do IPTU para fazê-lo. A situação defende que é legal, que é justo, até com discursos ufanistas, né? Que é lógico, vai tirar dos pobres para dar... Porque dizem que há uma coisa meio que desorganizada e sem lógica, né? O discurso de aprovação é um discurso ufanista, que vai tirar de quem e vai cobrar mais dos que têm mais. Mas a surpresa... Ao contrário do ano passado, quando não passou por 25 a 10 e precisa a maioria simples, bastavam 19 votos, a surpresa é que a oposição agora não tem veemência no sentido de negar o projeto. Ela comprou a ideia de que precisa atualização da planta. Então, eu acho que esse processo, o outro foi fulminado desde o início. Esse vai passar. Sabe qual é o problema que eu acho do IPTU? O IPTU, o problema não é anistia, o rescalonamento, o problema é a forma que é cobrado o IPTU. Por exemplo, o cara que deve IPTU, vamos supor, eu devo IPTU, eu devo 20 mil de IPTU. Na realidade, eu não devo 20 mil de IPTU, eu devo 60 mil, porque é 20 mil de multa e 20 mil de juros. Isso é um absurdo. Inclusive, o Denise aqui uma vez falou comigo, o problema é a multa. A multa é uma coisa dantesca. Ela dobra o valor da dívida. Isso aí é uma coisa irracional. Ou seja, tem mais, vai além os produtos, além de tornar mais justo o valor do IPTU. Aí ninguém quer pagar. Na verdade, o que existe é um acesso ao parcelamento. E cobra o juro. Existe um acesso ao parcelamento. Se tu fores, tu nem precisas ir. Basta tu chegares lá na prefeitura, tu pede pro teu funcionário, vai lá na prefeitura, diz o imóvel tal e pede um parcelamento. Eles emitem, na hora te parcelam em 12 vezes e te emite, lógico, atualizado, com juros, né? E agora... E tem que parcelar. Agora, essa isenção de multas aí só passando, só através do projeto. O prefeito não tem esse poder. O Imposto de Renda fez um refis que eu achei interessante. Você paga pode parcelar em 12 anos e paga um juro de 1% ao mês. Sim, mas eu só quis explicar que isso não pode ser do executivo, isso tem que o legislativo autorizar. Porque senão ficaria fácil, tu começa a fazer. Então precisaria que se organizasse o legislativo, o legislativo municipal, no caso, que é IPTU, né? E criasse regras para isso. E aí me tirem uma dúvida, né? Sobre que valor
vai ser calculado IPTU? Porque os imóveis da gente têm diversos valores. Depende do interesse. Tem o que vale, o que tu acha que vale, e o que o mercado paga. Mas é o que está na prefeitura? Mas essa... Não. É isso que eu quero saber. Mas é por isso que o projeto preocupa quem tem um imóvel um pouco melhor, né? Porque a demagogia pode ser aí. Eu quero que o meu valha 60 mil, eu não vou ter que pagar. O projeto começa de uma forma dizendo, olha, até 60 mil não paga. Bah, que legal o projeto. E agora vai ser avaliado, então, uma nova planta, porque quando passa o projeto, passa tudo. Tanto a isenção de 60, como dizer que teu imóvel vale 3 milhões e tu vai pagar sobre 3 milhões. Exato. Vamos fazer uma reavaliação. Lógico, da planta. Pois é, e quem vai fazer essa reavaliação? Como é que vai ser? Para maior. Porque assim, lógico que é para maior. Isso aí é ilegal. Tá mal feito isso. Então, continua mal feito. Não é ilegal. Isso está lá para votar. Se for votado e aprovado, como eu disse, o ano passado foi rejeitado por 25 a 10. Este ano, pelo que tem se ouvido tanto da situação quanto da oposição, a oposição não tá bombardeando o projeto. Não, até porque ele mudou muito também, ele está fazendo uma abordagem diferente com eles. Como há um aumento de faixas, eles trabalham, eles vendem-nos a ideia de que subirá em média 14%. Essa é a sua informação. A notícia está chegando pronta, né? Sim, claro. Porque uma coisa que eu acho assim, meu último, ninguém está falando em Porto Alegre, eu acho que eu vou ser o primeiro a conversar sobre isso. Os aplicativos estão desvalorizando os bairros de Porto Alegre. Por exemplo, Canoas, o Uber depois das 21 horas não entra em Canoas, porque é considerado área de risco. O Santa Teresa, que é um bairro que eu moro, é muito confundido com a Cruzeiro. Santa Teresa é um bairro grande, que tem um lado, e a Cruzeiro fica aqui. É considerado área de risco. Isso aí, além de desvalorizar o imóvel, ele cria uma dificuldade para quem usa aplicativo. Agora, a prefeitura devia dar uma olhada nisso. Então, Jardim Europa, porque muita gente bacana mora no Jardim Europa, mais de risco que o Jardim Europa, que ele é vizinho da Vila Jardim, é o bairro da Bala Perdida, da Praça Germana. Mas como ele foi feito pela Roça Cirela, existe uma... Não, é Goldstein. Goldstein Cirela. Goldstein, não mistura. Não, Goldstein Cirela. Tá, mas a Roça também teve uma parcela daquele bairro ali. Não, teve lá para Ipiranga. E aquele bairro é do lado da Vila Jardim. Cada tiroteio ali cai aqui. Não é área de risco. Então, porque de repente o cara do Uber mora lá. Isso aí tá errado. Isso aí, eu acho que o PTC deveria ter uma tabela para ver o que é área de risco ou não. Pois é, mas aí nós não temos acesso a esse detalhamento do processo, até se algum dos munícipes quiser nos prestigiar e nos mandar um esclarecimento sobre isso, porque os critérios, nós não sabemos, o projeto está lá, o projeto é... Mas a gente pode olhar. Agora, a realidade é que tem gente que paga muito pouco IPTU. Eu não tiro essa razão. Eu só quero saber como é que vai ser isso. Eu tenho um apartamento. Esse meu apartamento já teve todos os valores possíveis imagináveis. Depende, se eu vou pagar a escritura é tanto, se eu quero vender é tanto. Tá pra entender? Agora, Magda, você que é uma jornalista assim, extremamente criteriosa, analisa que o governo ele faz tudo para não ter renda. Por exemplo, o governo desestimula a indústria automobilística com os aplicativos, com o excesso do seguro caríssimo, a tributação, tudo. Hoje ter carro é um grande mico. Tá, tem um imóvel, um mico hoje, então vou morar num hotel. O hotel tu não paga IPTU, tu não paga luz, tu não paga água, tu não paga nada e tem segurança. Então, ele devia estimular a construção civil, porque a construção civil, você sabe, Rússio, que é a indústria que mais acumula empregos no Brasil. É que mais emprega. Tem um efeito cascata. Não, hoje tu construir uma casa, tu é bandido. Tu comprar um carro, tu é bandido. E a construção civil é a que mais sofre os efeitos danosos da economia, exatamente por esse desemprego em massa que ocorre exatamente quando para a construção civil. Eu tenho uma notícia, dona Magda, aproveitando. Uma senhora de 95 anos que mora em Miami. Né? Ai, que inveja que ela tem 95 anos. Não pelos 95. O nome dela é Hattie Reynolds. Ela foi presa. Porque ela bateu na netinha de 46 anos. Pois é. A netinha de 46 anos passava o dia inteiro deitadinha na caminha dela e tal, com o ar-condicionado ligado.
Aí a senhora de 95 anos, mas vem cá, eu não aguento mais pagar essa conta de luz, 24 horas que ligaram, e aquele barulho e tal, o ar-condicionado. Ela foi lá e deu uma chinelada na neta, né? Aí a neta fez queixa, veio a polícia, levaram a senhora e o xerife teve que prendê-la por uma noite. Aí o xerife disse, a lei é a lei, eu não posso fazer absolutamente nada. Aí a neta ficou com remorso, foi no outro dia lá e retirou a queixa contra ela. Só para ver como é a justiça nos Estados Unidos, né? A justiça dos Estados Unidos, a lei está ali, a lei tem que ser cumprida. Não, sabe, não existe mimimi daqui, que a partir de determinada não tem mimimi? Não, pelo menos nesse caso aqui não teve mimimi. A senhora de 95 anos que deu uma chinelada no bumbum da netinha de 46 anos de idade. Que bárbaro. E não merecia? E não merecia? Deixa a Carla falar. Já 10 vezes a Carla tentou entrar e não consegue. Boa noite, bancada. Que show de aula de história do prezado professor Chicão Tofani. Esse programa é pura cultura, com pitadas de alegria e dicas políticas. Parabéns a todos. Lauro Becker, de Canoas. Muito obrigado. Boa noite, Carla. Encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un, justo no Dia dos Namorados, será alguma espécie de sinal, diz o Tiago, de Novo Hamburgo. Beijo para o Chicão, que hoje está arrasando com seu óculos rosa, estilo Bolsonaro. Isso. Amanda de Viamão. Foi uma inspiração da Magda que lançou essa armação branca, assim, lá da Centro Erótica, só que a cor da lei é diferente. Aí tá claro, e o formato também. Olha aqui, ó, falando em prefeitura, a prefeitura está promovendo a 15ª edição do programa Prefeitura nos Bairros. E é um projeto, né, que eles têm, eles confirmam o êxito junto à população. Desde o primeiro evento, que foi em junho do ano passado, já foram contabilizados mais de 100 mil atendimentos pelas mais diversas secretarias. Secretarias, órgãos, empresas. Então, tem assim de tudo. Tem atendimento médico, tem atendimento, tem emprego, tem meio ambiente, tem serviços municipais. Já foram percorridos 14 bairros. 17 mil pessoas já receberam essa assistência das mais diversas, e outro exemplo são as quase 2 mil que já puderam encaminhar a segunda via das suas certidões de nascimento, a segunda via das suas certidões de casamento, e mais quase 300 pessoas que também puderam fazer a sua carteira do trabalho, mesmo que não tenha trabalho. A próxima edição vai ser agora nesse sábado, daí a razão pela qual eu estou falando, às 10 horas da manhã, das 10 às 16 no bairro Santana. Então, se você mora no bairro Santana, fique alerta, porque terão todos esses serviços à sua disposição nesse sábado, dia 12. Posso construir agenda positiva? Ai, que bonito isso! Vamos lá! Construir agenda positiva. Ai, tô caindo aqui. A gente tem falado aqui, a Marne até falou que o presidente Temer, o ano passado, tentou usar o incremento econômico que havia, foi em cima do agronegócio. E aí eu tenho acompanhado o agronegócio e, felizmente para nós aqui no Rio Grande do Sul, vai haver, está tudo ótimo, os números, as previsões são extraordinárias. Se espera atingir um faturamento de 39 bilhões. Esse é o levantamento que chegou à Farsul. Seria um aumento de 12% em relação ao ano passado. Se gasta 66% isso no custo da produção, mas é injetado na nossa economia aqui do Rio Grande do Sul 4,3 bilhões. Então, isso é uma notícia boa, isso está praticamente definido, já passou problemas de safra, problemas de tempo, e isso sim movimenta a economia, porque esse dinheiro ele entra limpo na economia, seja no investimento de maquinário, na renovação da frota, seja no capitalizar os próprios agricultores, né, e na circulação da mercadoria. Então, essa é uma boa notícia que a gente tem, que um agronegócio que, mais uma vez, deve salvar a lavoura, Marne, literalmente vai salvar a lavoura. Marne Barcelos, a Silvana Manfroy está de aniversário hoje, nosso telespectador. Um abraço, um grande beijo para ela, a dona Silvana, que nos acompanha. Agora, eu fico cada dia mais impressionado com a audiência desse programa. Ele passa em tudo quanto é lugar, as pessoas cumprimentam, perguntam, falam por quê. A pergunta é, por que o Chicão Tofani usa 2 relógios? Isso aí já perguntaram 1
1 bilhão de vezes por que o Chicão, né? Então o Chicão já cansou de responder aqui. Falam da beleza da Dona Carla com seus ombros. Falam dos ombros da Dona Carla. Falam dos ombros da Dona Ixô, tá aí, né? Falam do conhecimento da Dona Magda, do Vitorino, das brincadeiras que a gente faz com o Vitorino. As viúvas do Vitorino estão assim, ó. Que ele volta segunda-feira e tal. Então, segunda-feira eu não vou vir, porque não precisa, né? Não te faz de louco. Porque aí ele vai falar o programa inteiro. Ele vai falar o programa inteiro. Então, o nosso telespectador já disse que a gente pode ficar assim. Eu instado a me manifestar ontem sobre um ombro da Carla, não o fiz, imagina hoje sobre os dois ombros. É verdade. Eu duplico o meu silêncio, eu duplico o meu silêncio sobre o tema. Olha aqui, o Luciano... Tenho dito. O Luciano Metzler Fialho diz o seguinte... ele, na verdade, através do seu e-mail, ele quer expor um pouco mais, ou em cima disso, falar sobre a situação da educação no Brasil. Ele diz que é professor de História aqui em Porto Alegre desde 2013 e até agora ele não conseguiu lecionar em nenhuma escola. Escolas particulares não pegam sem experiência ou sem QI, que é o que indica. E a escola pública não há previsão de concurso. O último foi no ano de 2013. Eu fiz e não passei por 6 pontos. Mês passado eu consegui um contrato emergencial numa escola do bairro Cristal que está sem professor de História. Uma supervisora que cuida da turma. A diretora me aceitou, mas a Secretaria da Educação não me aceitou por não ter cadastro nem vínculo. Alegam que o mesmo é feito quando abre edital para contrato emergencial, mas o mesmo não tem previsão de abrir. Editais passados, enfim, em suma, escolas sem professor e professores como eu sem escola. 4 anos de faculdade para depois ficar desempregado. O que acham da burocracia para poder lecionar no Brasil? A verdade é que os professores, eu falo isso aí praticamente todos os dias, os professores estão abandonados no Brasil. Não existe realmente uma entidade que represente os professores. Efetivamente, que defenda os professores. Que não defenda os interesses da entidade. Exato. Isso tem. Né? Que é o que nós temos. É isso, que defenda os professores, da mudança, do respeito do aluno pelo professor. Quando você é aluno, você tem que respeitar o seu professor, o seu mestre. Então, o que eu vejo é justamente o contrário. O professor tem que se humilhar para o aluno. Se a pessoa está aprendendo, você ensina uma coisa, aí, porque me humilhou, porque foi ríspido, foi isso, mas vem cá, você fala, desliga o celular, fala para o aluno está ali no celular, desliga o celular, o que eu falei agora? Você sabe a matéria, o que nós estamos discutindo? Não sabe nada. Então é isso, né? Chega ao ponto de professor apanhar, levar soco professor, levar pontapé professor e assim mais. E sem falar dos salários que não são dignos. Eu me lembro ainda, como eu sou antigo, da época em que, na escola, que o mestre, o professor, era tratado com respeito. Quando vinha o professor, está aí o professor, olha, o professor chegou, e todo mundo olhava, professor, bom dia. Passava na rua, né? Professor, bom dia, professor. Professor de quê? De história, sei lá, geografia, português, tal. Todo mundo cumprimentava o professor. E era um orgulho quando um menino, uma menina dizia, o que faz o seu pai? O que faz o teu pai? Ah, o meu pai é professor. Ah, o teu pai é professor, então. E hoje, o que é o professor? É símbolo de a pessoa que ganha muito pouco, que não tem nem como pagar o seu aluguel. É verdade ou eu estou falando mentira? Não, só a verdade. Bem pelo contrário, lembra do caso aqui de Viamão, que um aluno pichou a parede, sei lá, pintou a parede, a professora fez ele limpar, queria que ele, né, pintasse a parede e tal, e aí teve que indenizar depois, e a foi professora demitida, né? Foi demitida, teve que indenizar e tal. Entraram na justiça e ainda ganharam. Não, absurdo. Eu peguei esse período, eu sou filho de professora, né? Orgulho. Quando menino, eu fiz o primário, o antigo primário ainda, onde na escola que minha mãe era professora. E eu me lembro o tamanho que tinha a minha mãe, entendam o tamanho, né? Como um sentido figurado, por ser professora daquela escola e o orgulho que todos nós tínhamos. Essa degradação, ela caminha junto com a degradação da própria sociedade, com a degradação dos conceitos, com a degradação das instituições. Né? Então, quando eu vejo isso, eu fico muito triste. Agora, nós não podemos desistir. Temos uma campanha política começando, vamos ver o que vão falar dos professores, qual é o projeto sobre ensino, qual é o projeto sobre a revitalização da carreira. Se estamos desde 2013 sem concurso, eu não sei se ele falou municipal ou estadual, ele não explicitou, mas eu sei que há muitos anos não tem concurso e ficam contratos emergenciais de 6 meses, rolando. ou escolas
sem professores, né? Isso é terrível. Então vamos ouvir, então, em quem quer decidir voto e pensa na educação, vamos ver o que eles estão projetando para os professores. Para mim, o melhor candidato a presidente, se fosse candidato, seria o Cristóvão Buarque, né? Senador. O senador. Que é esse que ele disse que já conversou com uma série de pretensos candidatos, mas o único que procurou por ele para fazer um trabalho, para fazer um projeto na área da educação foi... Seria esse o grande presidente desse país. Porque a educação, o nosso Chicão aqui falou da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é o gigante asiático de hoje, porque há 40 anos atrás, 40 e poucos anos atrás, assume lá um presidente que se preocupou com a educação. Nós vamos tornar as nossas crianças, os nossos meninos, os nossos adolescentes em pessoas educadas. E o conhecimento é a única coisa que faz você diferir das outras pessoas. Não tem. Você conhece, você sabe, você é diferente das outras pessoas. Se você não sabe, você não é nada. Não é absolutamente nada. Então, as pessoas que não sabem vão por ouvir dizer que. E mais com os fakes de hoje, então, realmente, quem não estuda, quem não lê, quem não aprende, quem não tem educação, está totalmente out. E está se formando uma nova geração de outs. Olha o que a Wanda Nunes diz aqui, ó. Magda, cheguei à conclusão que Vitorino é quem tumultua a bancada. Próxima semana teremos Banca do Peixe. KKK. Ruschel vai ficar horrorizado. Abraços, Wanda Nunes. As pessoas acham que eu não conheço o Vitorino. Pelo contrário, é uma amizade de 20 anos. Sim, mas não os dois na mesma bancada. Não. Dividindo espaço, não. Brigando por espaço. Tu não sabe. Brigando tu não por conhece espaço, essa parte. Tu não conhece essa parte. Tu não pode ficar em cima do muro. Fala o que tu pensa. Vai te chamar de buralista. Buralista. Olha aqui, ó. Pode falar. Olha sobre a área de risco, Chicão. A área de risco dos aplicativos. Os aplicativos informam a área de risco baseados em informações da própria Polícia Civil, diz a Fabiana de Canoas. E aí o nosso telespectador pergunta, o Chicão fez cirurgia cirurgia. O IPTU é avaliado por aerofotogramétrico. Aquela coisa aérea do... Hoje, novas tecnologias como satélites e até drones. Forma existe, não fazem porque não querem. O orgulho está sendo visto na Flórida. Pela minha querida prima Michele Lenhart, que é a esposa do nadador Fratos. Nós não podemos ir para lá passar as férias? Não. Mas estão dizendo que estão nos vendo lá à distância, estão recebendo. Isso aqui é uma verdadeira homenagem. A gente não quer que a gente fique mais próximo? Isso. Não quer uma visita? Quer uma visita? Não quer uma visita. Quer ver como nossa, é que a gente é ao vivo? Fica lá, é um nadador olímpico, né? Um orgulho do Brasil. É tão bacana tê-los lá. Eles moram lá exatamente por toda essa preparação que ele faz para as Olimpíadas. Olha aqui, Marne, um telespectador, que não me importa o nome, diz o seguinte: realmente a educação no Brasil está de mal a pior. Ontem acabou o prazo para transferências dos títulos eleitorais novos e tal. Estávamos fazendo o processo biométrico que irá até 2022. E ontem, ao começar a coleta das digitais de uma jovem, que esta na segunda série do 2º grau, ao solicitar a sua mão direita para começar, a mesma ficou imóvel. Pedi várias vezes até que perguntei o que estava acontecendo com ela. Ela me responde que não sabia qual era a mão direita. Quando a gente fala do nível do ensino brasileiro, que os meninos e meninas saem dos seus cursos, das suas faculdades, alguns saem bem preparados, né? Porque eles querem, né? Porque eles querem aprender, querem estudar, vão procurar pesquisa e tal. Mas a grande maioria está ali só pelo diploma. Pega o diploma e quer entrar no mercado de trabalho. Mas vai entrar no mercado de trabalho despreparado. Aí o sonho, eu vou embora para a Austrália, vou embora para a Nova Zelândia, vou embora para os Estados Unidos, o país. Sim, mas vai fazer o quê? Vai para Nova Zelândia, tudo bem, é ótimo. Vou morar em Londres. As pessoas acham que é fácil morar em Londres. O bacana é tu estudar fora. Eu vou morar em Londres, vou fazer um curso em Londres, vou lá trabalhar e tal, né? Vai para os Estados Unidos, ok, vai para Nova York, mora em Nova York, vai trabalhar no quê? Vai lavar pratos. Tudo bem, não é desonroso, vai ser garçonete. Claro que não, porque aí vai aprender inglês e tal. Os grandes, nos
Estados Unidos, a coisa é muito simples, né? Não interessa a família que seja milionária. As pessoas querem trabalhar para ter o seu dinheiro. O pai é bilionário. O filho ou a filha não precisa, a filha está lá de garçonete naquele restaurante. Ela arruma um emprego lá, vai trabalhar, fica 2, 3, 6 meses. Então isso não é vergonha. Aqui não. O filho de um milionário jamais irá trabalhar de garçom ou jamais irá trabalhar num bar ou num restaurante lavando pratos, porque isso é vergonhoso. Lá nos Estados Unidos não é vergonhoso. Verdade. E essa é a diferença dos Estados Unidos para o Brasil. Lá as coisas são impositivas. Claro que você não pode humilhar as pessoas, lá que você tem que respeitar as pessoas. Mas existe também aquilo de você aceitar determinados padrões. Então não é possível que nós brasileiros continuemos neste caos educacional. Esse é o grande problema do país. A própria filha do Obama trabalhou em uma pizzaria, alguma coisa assim, como garçonete. O grande estadista Barack Obama, que fazia na sua época de candidato, ele dava palestras em cidades americanas que as pessoas que estavam ali ouvindo ele eram 99% de brancos. 99% de brancos que aplaudiam ele. Tu sabe, sem nenhuma pretensão do campo da sociologia, mas eu tento fazer uma interpretação do que acontece. Eu já disse, para mim, hoje há um grande débito, os pais se sentem com um grande débito pelos filhos, pela necessidade de trabalhar, por chegar em casa cansado, então dão o que os filhos pedem, ou dão um aparelho de telefone para ele ficar brincando lá, que dele não incomoda também. E esse perfil de comparação que tu sugeres, ele é bom e a gente pode levar ele adiante, que me parece que lá os salários e as cargas horárias, elas são mais factíveis e tu pode se dedicar um pouco mais à educação dos filhos. Aqui hoje nós não criamos os filhos, nós assistimos nossos filhos crescerem e vemos o resultado no fim de semana. A gente se despede. Quem trabalha no nosso ritmo aqui, 12 horas por dia, se despede do filho na segunda de manhã e vai reencontrá-lo sábado de manhã, porque nessa velocidade tu não vais almoçar em casa, quando tu sai às vezes à noite tu também tem atividade. Então me parece que a sociedade americana tem o privilégio por dar a contraprestação maior de salário, as pessoas não precisam ter tantas atividades, trabalham menos e podem mas também... Mas por outro lado também com 15, 16 anos, rua vai trabalhar. Isso é cultura também, isso é cultura. Rua. Por isso que eles trabalham, por isso que eles fazem. Por isso eles que é a maior nação da Terra. Eles têm a independência deles. A propósito, Mário, do que tu ia falar, acho que eu não quero. Não, eu ia só completar aqui o que o último Mário está dizendo. Isso é uma opinião muito minha, que vai ser criticada bastante em relação ao trabalho no futuro. Eu acho que as faculdades estão formando legiões de desempregados. Por quê? Porque o futuro vai trocar o formado por um robô. Porque o empregado hoje, ele é uma bomba na mão do empregador. É justiça do trabalho, é papapá, é leis sociais, é um monte de coisa. Então, sabe qual é o serviço? Se eu fosse numa faculdade hoje, eu tiraria história para ter uma base cultural, mas fazia um curso de marceneiro, limpador de piscina, jardineiro. Essas profissões estão ganhando muito, porque não tem um cara para limpar a piscina. Em Porto Alegre é difícil tu achar. Marceneiro, então, é quase difícil. Eletricista, esse não existe. Agora, advogado, não, começou com advogado? Arquiteto, tem uns montes, estão tudo de Uber aí, andando no Uber. Por quê? Porque são profissões que tiveram uma saturação logística, até a medicina. Por quê? O cara se forma, ninguém quer para o interior. Não, isso é... O cara não quer ir para Sananduva, ser advogado de Sananduva. Não, ele quer estar na Paz de Chagas, ele quer estar ali na Hilário Ribeiro, babá. O médico é a mesma coisa. Então, se forme num eletricista, no marinheiro, no marceneiro, desculpe, que vai ter futuro. Do contrário, vai ser desempregado. Por falar em professor, olha aqui, o professor Victor Nedel, que é do Departamento de Geografia da Universidade Federal, da URGS. Não posso me calar quando se fala de minha profissão. Vou retomar um pequeno trecho do meu discurso de formatura em Geografia na URGS. Abre aspas. Ser professor não é missão, não é vocação, não é algo clerical. O professor é um profissional que merece o devido respeito e salário
pela sociedade. Existem muitos casos, exemplos e histórias sobre ser professor na atualidade. Existe muito assunto sobre isso. O que não existe é apoio. Existe pena, apoio não. Quando existe, é muito pouco. Não basta apenas ver o que irão falar nas campanhas eleitorais. É necessário posicionar-se de uma maneira mais incisiva e cobrar de quem já está no poder atitudes de respeito e valorização aos docentes. Que texto, hein, Mário Barcelos? Poxa, é um professor, né? É um professor, né? É um professor que sabe escrever. Exatamente. Agora você pede para colocar o dedão com a mão direita. A mão direita, ela não sabia qual era a mão direita. E se pergunta, coloque a sua destra ou a sua sinistra, pior ainda, né? Chicão, eu quero lembrar, e nós somos contemporâneos, que o estudo também perdeu muito. O estudo teve uma determinada época que o segundo grau eram de cursos técnicos. Era. Tu te recorda disso? Sim. Se aprendia, se desenvolvia, se estimulava atividades técnicas. E isso foi desaparecendo por uma suposta sofisticação. Eu brinquei contigo sobre o número de advogados, mas impressiona, o número da OAB já está em 120 mil. É um número assustador. Nós temos uma faculdade de direito a cada esquina. Eu não tenho absolutamente nada contra o número, porque é um dos cursos que eu me orgulho, um dos cursos que mais qualifica como preparação, como cultura. Para tirar a carteirinha da ordem, tem que estudar. E tem que estudar para passar no Muitos não conseguem. O que estamos falando aqui é além disso, é mercado de trabalho. Então nós teríamos que voltar a incentivar essas atividades tanta razão técnicas. que a Carla Ilza, porque imagina, o cara ligou para a mulher e disse assim, oi, vamos sair. Ai, o pai da gata disse assim, com quem tu vai sair? Eu vou sair com o advogado. Ai, o doutor aquele. Não, o cara tá na miseria total. Eu vou sair com o marceneiro. O cara tá desmerecendo. Não, esse cara aí não. Mas existe uma discriminação nisso aí. Claro, nós estamos no Brasil, né? É óbvio. Nós estamos no Brasil. Magda, não quero perder só porque nem todos participam do mundo. Oi, A Vitorino. Magda fez a sobrancelha dela hoje. Eu fiz. Eu acho que o grande lance é que a Magda... Eu vou fazer uma queixa ao vivo aqui. A Carla tá de implicância comigo Eu tô também. brincando, A Carla amigo. tá de implicância comigo. Não, eu chamei ele de Vitorino porque ele engatou um no outro, daí... Eu Vitorino Fashion, o que tu Por acha? isso que os espectadores disseram que eu não ia dizer nada. Eu acho que ele é um clone. Eu clone. Que fez exercício, que se alimenta bem. Né? Eu vi a foto dele no WhatsApp, cara, com a camiseta do Grêmio regata, mostrando. Ai, regata? Mostrando os braços, todo desenhado. Que medo, homem de regata. O Vitorino vai botar uma camiseta. Eu vou seguir, Que horror. Vamos lá. Quem quiser seguir. é no WhatsApp? Ayrton, não, tem Não. tudo, tem Facebook. Ele tá no Face. Tem Facebook, tem Muito articulado. Tem o Instagram, tem tudo. Ayrton Roxo, o Twitter, é uma honra. Se me seguir é uma honra. Tá, Mário Barcelos, aniversariante. Olha, a Magda me xingou de Mas, novo. querido, é a terceira vez que eu te passo a palavra me e tu xinga. desvia. Mário Me Barcelos. xinga. É uma Enrolei. constatação. Bom, o primeiro aniversariante de hoje é uma figura que passa para a história como magnicida. O que é um magnicida? É quem meu mata, quem mata Não é uma de Magda? grande personalidade, quem mata uma grande personalidade, como foi o caso do senhor John Wilkes Booth, ator americano, que morre, depois foi executado, porque matou o presidente Abraham Lincoln. Eu já contei a história dele. Esse rapaz era um ator, dizem que era um bom ator, entra no Teatro Ford, em Washington, dá um tiro na cabeça do presidente Abraham Lincoln, que estava assistindo uma peça humorística chamada O Primo Americano. Ele entra, dá o tiro e mata, consegue fugir, quebra o pé, é atendido por um médico, foi preso, e depois ele é preso e pela Guarda Nacional. O país em comoção, o assassinato do presidente, e ele é também morto, é executado. E essa foi a figura que passou a notoriedade como o assassino do presidente Abraham Lincoln. Alfred Jolt, general Alfred Jolt, o líder da Wehrmacht, né, que era a união dos exércitos do Terceiro Reich da Alemanha. Nós falamos nele ainda essa semana, dia 8, que foi o dia em que os alemães assinaram a rendição incondicional com os americanos, com os aliados, e depois com os russos no dia 9. Foram duas cerimônias separadas. Alfred Jolt era um homem de confiança, era um grande estrategista que agia sob o comando de Hitler. E ele ficou tanto tempo
tempo como comandante, porque jamais discutiu uma ordem do seu chefe Adolf Hitler. Depois, David Selznick, ele foi um grande diretor e um grande produtor dos Estados Unidos, fez grandes filmes, o nome dele era muito famoso nas telas. David Selznick, né, apresenta e tal, produção e isso tudo, né? O grande médico brasileiro Euríclides de Jesus Zerbini, famoso doutor Zerbini. Hugo Banzer, que foi general e presidente da Bolívia. Ettore Scola, outro grande diretor de cinema, esse italiano, produziu alguns dos melhores filmes do pós-guerra, depois da guerra, aqueles filmes neorrealistas que mostravam a realidade da Itália depois da guerra, a pobreza que passou a Itália com a destruição da sociedade italiana, com a morte de milhares e milhares de pessoas, de indústrias fechadas, um horror que foi a guerra, com a participação primeiro ao lado da Alemanha e depois, evidentemente, ao lado dos aliados, expulsando os alemães que invadem a Itália através da República de Saló, que foi criada para manter Mussolini como grande líder italiano, que absolutamente deu em nada. Vanderlei Luxemburgo, Chicão, está completando hoje 66 anos. É um técnico superado? Eu acho que Vanderlei Luxemburgo é um mito, tem uma lenda em volta de Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que ele é um técnico superado, mas ele é um técnico para alguns clubes não seria superado. Ele é um técnico que tem sempre o vestiário na mão, ele tem a visão do boleiro, mas não evoluiu taticamente, não evoluiu tecnicamente, ficou meio fora, comparado com os técnicos europeus, é que nem um carro carburador, outro carro com injeção eletrônica. Anda mais. Anda, mas não tem toda aquela sofisticação. Aniversário do Geraldo Magela, um humorista brasileiro, completando 60 anos, é deficiente visual do Geraldo Magela. Ele participa de muitos programas de televisão. Cantor Bono, né? Cantor hoje completando 57 anos. E a modelo canadense completando 53 anos, Linda Evangelista. Essa moça... Essa foi a precursora da lindíssima, né? Lindíssima, Linda Evangelista. São esses os aniversariantes, dona Magda. Ruschel, a tua notícia? Eu agradeço, eu só quero... Começa com os tititi. Não, eu vou objetivar. É que, na verdade, a gente gosta muito de futebol e acha que todos gostam. E nós estamos há 30, 35 dias aí da Copa. A Copa está muito próxima, já deve sair a convocação agora nos próximos dias. E os bancos fecham durante os jogos. Então, mas sim, e eu descobri isso. Eu descobri isso. Fala com o Chicão aqui. Os jogos, eles têm uns horários meio esquisitos, assim, 11 horas, 13, 15 horas, 17. É uma coisa que chamou a minha atenção, que eu não vou poder ver quase nada. Mas os jogos do Brasil, que ele está falando, os outros jogos... os do Brasil, os do Brasil. É verdade. Então, assim, tem muita gente acha que todo mundo vê. Não é assim, tem muita gente que não vê. Então, os bancos trabalharão com horário especial. Saiu agora a portaria do Banco Central autorizando que os bancos fechem. Então, não vai ter plantão, não vai ter nada. O país da mulagem, futebol, carnaval. Então, os bancos, em dia de jogos, poderão funcionar apenas 4 horas. Então, se organize para pagar eles podem fechar sempre, eu não tenho um pila no banco. Eles podem fechar de segunda a quinta. A notícia é boa. Claro, o banco é o quem nós queremos com o banco? O banco só sabe cobrar taxa. Taxa. Para tirar o dinheiro do banco, você paga ali, vai no caixa eletrônico, paga R$ 2,40 para retirar o seu dinheiro. Para retirar o seu dinheiro, você paga para retirar o seu dinheiro. Falando em pagar, o Carlos Pereira, quando falamos há pouco sobre IPTU, ele diz o seguinte: Porto Alegre já correu suas empresas para outras cidades, aumentando o ISS-QN. Agora o Marquesan vai expulsar seus moradores para outras cidades, aumentando o IPTU. Não é exatamente isso, mas o raciocínio do Carlos Pereira está certo. Mas o que eu acho que cabe tanto ao prefeito quanto à situação municipal, né, é explicitar um pouco mais para a população. A gente trouxe aqui até o debate para que isso vire um debate público, né? E nós temos uma informação. O questionamento do Chicão, ele é super importante. A planta, quem vai examinar essa planta, quem vai avaliar esta planta, como será a divisão, será por bairros, será por
densidade populacional? Será por metro quadrado? Por metro o valor quadrado? do metro quadrado do Moinhos de Vento, ele tem que ser necessariamente mais caro que do Teresópolis. Aí o cara tem uma mansão no Teresópolis, aí a prefeitura avalia lá em cima mais que do Moinhos de Vento. Isso que eu acho Mas muito é que tem que ser o imóvel. Eu acho que tem que explicitar qual será o critério, para que nós possamos Qual é o discutir, critério? né? Não tem critério nenhum. Mas a zona também é importante. Sim, né? também, mas igual, Acho né? que tem que ser as duas coisas. Tem que ser, também, né, isso aí. um peso para a zona e mais o tamanho do imóvel. As duas coisas têm que valer para ser justo. Mas tu tem uma mansão em Navegantes, se tem uma mansão... Mas é isso que ela está dizendo. Tem Aí, que ter assim, ó, tá, Navegantes. Tem tanto para imóvel até tanto e tanto para imóvel até tanto. Tinha que estipular o metro quadrado Mas de é cada isso que ela está residência. dizendo. Metro quadrado A prefeitura não faz isso, Pois é, ela mas vai para pelo visual. ser justo tem pra que fazer ser isso que ela justo, está tem que levar dizendo. em consideração esses dois critérios. Não. E o deputado Lúcio Vieira, hein? Lima, irmão do Gedel Vieira Lima, tá sumido da casa. É. Não, ele não registra a presença desde 10 de abril. Sumiu. Mas- Tá feia a coisa, tá feia a coisa, tá feia a De coisa. repente um cara desse fugiu do Brasil, um monte de dinheiro, foi morar num paraíso fiscal lá na África, lá ninguém pega ele. Olha, eu não Tornou duvido real o nada desse processo. país. Não duvido nada Ele já do está nosso sendo país. notificado pela Câmara, enfim, mas não aparece desde o dia 10 Ele de vê abril. um país que não tem contrato de extradição com o Brasil. Outra coisa que eu tá quero tudo te bem. perguntar, e a senhora Gleise, e aquele rapazinho calmo, aquele... Qual é a dos calmos? O o Lindbergh, Boulos? aquele. Ah, não, o Boulos, coitado, deixa o Boulos. Deu bolo, lá, deu Boulos. bolo. É. E o Joesley vai sair com O Joesley. Já ele tá solto. O Joesley é o cara. Mas o Joesley tá solto. Tá solto há bastante E tempo. tá delatando já. E mais. tá entregando. Tá Entrega entregando. todo mundo Mostrar pra que ele. ele Tá errado efetivamente isso, tinha mano. muito mais Tá informação. errado Muito isso. mais. Nós vimos aqui, eu e o Mário discutimos o filme aquele, O Lobo de Wall Street, do Kirk Douglas, que foi preso. Ele fez uma delação, mas não livrou a cadeia dele. Sim, cadeia, tem que pagar, né? Tem que pagar. Chicão, a gente tem Ilícito trazido penal aqui, é a ilícito matéria penal. ela é complexa, a gente tem trazido aqui, teve um que esses dias trocou a delação dele de 20 anos para 6 anos e ele entregou uma turma. E trouxe aqui o cara que entregou, o prefeito do Rio de Janeiro, sem este cara, que era o seu assessor número 1, não teria pego, ele tinha rolo em todas as áreas, na construção, em avião, em transporte, aonde tinha, ele tinha rolo. E este cara entregou, se pegou mais de 100 pessoas em função de uma delação. Então, este cara, lógico que tu não vai dar isenção para ele, mas tu tens que estimular que ele faça essa delação, porque isso, dentro do bem comum, ele pegou, muita gente pegou dezenas de infratores, né, várias as operações do Rio de Janeiro, que não seriam pegas sem esse delator. Então, a gente tem que ver com... Cada caso é um caso. O delator não corre um risco de vida, hein? Porque Claro, o da história da vereadora, é Joesley. É Wesley e Joesley. Esse não corre risco de vida, esse cara aí. Não sei, ele é Entregou pela todo mundo. segurança, né? Mas ele pagou todo mundo. Ele pagou, ele E ele tem documentos, não é só... Ele pagou todo mundo. Não é Já não só digo que ele o comprou, que ele ele diz. pagou. Todo mundo aceitou. E até hoje estou convencido que ele foi pego, ele, o Joesley, a família JBS, foi pega pela vaidade. Porque a primeira delação que eles fizeram lhes dava isenção total. E eles, ao invés de saírem de cena, foram comprar dólar no mercado, foram desfilar pelos Estados Unidos. Mexeram nas Eles ações tinham que ficar, nunca mais tu tinha que ter ouvido falar nele. E isso aí sim que oportunizou que o judiciário e o povo em si se mobilizasse para ir atrás dele. Porque aquela primeira delação... Exatamente. Corrompe um procurador da República. Tu acha a gravata do Ruxo mais bonita que a do Vitorino? A Vitorina é mais bonita. É. Não mesmo. A gravata do Ruxo é uma A do Vitorino é de 1945. O Russo tá num dia, tá up to E o date. externo do Vitorino. Aquele verde, aquele laranja. Chuveira, danada. Laranja não, Ele vinho. foi no velório e tomou do defunto. Segunda-feira, olha, aguarde, senhores, todos concentrados na segunda-feira na volta do Vitorino, porque ele está anotando, primeiro que ele assiste todos os dias. Aí, O jeito, efetivamente, não tem nada com para seu fazer. caderninho, ele tem anotações, Tem caderninho. ele tem um caderninho de anotações sobre cada um de vocês. Que medo!
Isso é uma delação. Isso é uma delação, né? É uma delação da atualidade hispânica. Isso é uma delação. Segunda-feira, acho que quem não vem sou eu. Não, tu vem sim, tu vem sim. Disso. Porque vai ficar pior. Se tu não vieres ao programa e uma mulherada e os faixas aqui começarem a escrever assim, cadê o fulano? Ele vai ficar muito mais doente do que se tu estiver aqui. E ele puder te agredir, ele puder cortar a tua fala. Tu não conhece teu amigo? Traz uma gravata. Que posição a senhora pretende, assim como a gente quer saber a escalação pro Grenal e o Grêmio já está com a escalação Já vou te dizer pronta, como será. Qual é a escalação da atualidade? O Vitorino vai pro lugar dele, que é onde está o Marne. O Marne senta-se ao meu lado e o Chicão senta ao meu lado. E eu fico do teu lado. Sim, do outro lado só. Tá certo, melhor aí. Porque esse teu braço já tá muito roxo. Não, por quê? Porque daí ele senta nas almofadinhas. O Renato Portaluppi ainda não deu a escalação do Grêmio e a Magda já deu a escalação da atualidade. Tem confiança nos meus guri, nas minhas gurias. Tem confiança, não preciso disso. Tá rindo do quê, Mário Barcelos? Eu tô rindo porque eu tô feliz. E esse teu pega-rapaz, o que aconteceu? Tu tá com pega-rapaz de novo, não? Tem mais gente com franjinha. A franja querendo escola. A franja querendo escola na bancada. Hein? A Loiva de Balneário Gaivota, Santa Catarina, pergunta o seguinte, ó. Boa noite, bancada maravilhosa. Alguém sabe me dizer o que aconteceu com Marne Barcelos, que simplesmente rejuvenesceu uns 5 anos? É o amor! Tem uma namorada. Com a minha cabeça e me deixa assim. Eu tenho cabelo cortado. Tão bonitinho. Normalmente a pessoa rejuvenesce quando está enamorada. Enamorada. Poderá até não ser correspondido. Não, isso é outra, mas aí é outra coisa. Mas aí aumenta mais. O senhor tá com a aparência mais velha hoje. Eu acho que agora o negócio virou. Agora virou. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria. Vou levar um fora. Mas por quê? Não sei, pela dedução. Falando em levou fora, tá na hora de ir embora. Vai acabar a baixaria, ela bota a lata d'água na cabeça e desce a ladeira. Um beijo pra vocês, obrigado pela companhia. Como sempre, amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, a gente tá esperando por vocês aqui, tá? Beijo.